Agricultura BR de volta. Expectativas para hoje, para o relatório de oferta e demanda em relação à soja, principalmente a soja nos Estados Unidos. A soja por lá tem uma expectativa média de produção acima daquilo que foi apresentado no mês passado, em junho, assim como os estoques, mas os estoques levemente se considerada a média. Então vou mostrar de novo graficamente o que acontece ou o que pode acontecer, pelo menos nas expectativas dos operadores de mercado por lá. Então nós temos aqui a produção de soja nos Estados Unidos. A mínima esperada pelos operadores de mercado é de 103.750.000 toneladas, a média 105.540.000 toneladas, máxima 106.930.000 toneladas. E em junho o departamento informou 103.420.000 toneladas. Portanto, se confirmado os dados que são os médios que são esperados pela operação de mercado, nós vamos ter aí pelo menos 2.100.000 toneladas acima daquilo que estava sendo previsto no último mês. Essa é uma situação que, pela interpretação livre, aponta para uma condição de clima e também até o momento para o desenvolvimento vegetativo das lavouras de soja nos Estados Unidos positiva. E os estoques também se alterariam, mas se alterariam pouco frente a essa produção maior de soja dos Estados Unidos. Os estoques, a mínima esperada é de 4.630.000 toneladas, a média 7.890.000, máxima de 9.770.000 toneladas, enquanto que junho iria para 7.080.000 toneladas. Essa é a situação de expectativa. Junho foi esperado 7.080.000 toneladas. Então a média, se for confirmada, deve ficar, então, 800.000 toneladas acima daquilo que foi previsto no último mês para a temporada 2016-2017. Portanto, a alteração. Agora, deve ter também uma alteração para a temporada 15-16 em relação aos estoques finais dos Estados Unidos. Os estoques finais devem ficar menores. Olha aqui a gente está falando da 15-16 agora. A mínima esperada hoje é de 7.610.000, média de 9.630.000, máxima de 10.910.000 toneladas. No mês passado, os americanos, eles previram 10.070.000 toneladas de estoques de passagem finais na temporada 15-16. Se confirmada a média, vai ficar mais uma vez abaixo, vai ficar abaixo de 10 milhões de toneladas, em 9.630.000 toneladas. Essa é uma safra que já é resolvida para os americanos, a temporada 2015-2016, ela já não, esses números aqui se confirmando, só vai mostrar que os estoques eram menores, e se os estoques eram menores, os valores negociados com soja em Chicago poderiam ter sido maiores durante este período. Agora, hoje é um dia atípico. Depois de alguns dias que nós tivemos queda, principalmente ontem, quando Chicago abriu com alta a soja e foi levando a alta durante boa parte do dia, acabou encerrando em queda. Hoje, os investidores estão com um certo apetite pelo risco e isso faz com que soja suba. E eles estão apostando muito que realmente, como nós trazíamos na edição desta última segunda-feira da Agricultura BR, que o clima nos Estados Unidos, para daqui a 4 até 7 semanas, piora muito e o calor será intenso e isso pode prejudicar o solo dos Estados Unidos. Então, com isso, eles estavam investindo mais e soja subia hoje. Curiosamente, subia a soja, está subindo ainda, sobe mais de 1%. Posição de julho ganha 1,10% a $10,94 por bushel. Agosto, alta de 1,11%, $10,89 o bushel, enquanto que setembro ganha 1,10%, $10,75 o bushel. Novembro, com altas de 1,16%, $10,67 por bushel. Assim vem os negócios com soja lá na Bolsa de Chicago. Essa semana, desde ontem, nós tivemos a apresentação de importantes números pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Como acontece toda segunda-feira, você conferiu ontem no programa ao vivo, que nós trazíamos as informações dos embarques americanos, que foram muito positivos na semana que se encerrou no domingo passado. Portanto, veio positivo esses números. Em relação ao relatório de acompanhamento de lavouras, aquele que é apresentado logo depois do fechamento do mercado na segunda-feira, ele mostrou uma situação de melhora nas lavouras em boas e excelentes condições nos Estados Unidos. Subiu 1 ponto percentual em relação à última semana pesquisada. Vamos ver então como é que ficou o mapa então aqui de desenvolvimento nos Estados Unidos para as lavouras de soja. 62% estão em boas e excelentes condições, 27% em médias condições e ruins ou muito ruins somam neste momento 11%, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Enquanto que as lavouras que estão
em florescimento, essas lavouras em florescimento também tiveram os seus dados sendo apresentados nesse relatório de acompanhamento. Vamos ver como é que elas ficaram? Lavouras em florescimentos, pode mudar aqui a tela gráfica, que mostra que 40% estavam nesse estágio até o dia 10 de julho. Na média de 2011 até 2015 é de 31%, e em 10 de julho do ano passado eram 33%. Portanto, em todos os comparativos que foram apresentados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a produção de soja realmente vem numa situação positiva, e é por isso que há uma expectativa de pelo menos 2 milhões de toneladas de produção acima sendo divulgados no relatório que será apresentado logo mais às 13 horas no horário de Brasília e que você acompanha todos os dados aqui no Agricultura BR. Vamos agora às informações do dólar comercial no Brasil, um fator muito importante para a agricultura nacional, já que ele impacta nos preços pagos pelos insumos comprados pelos produtores e, é claro, no valor pago pelas exportações, o valor que o produtor recebe pelo seu produto exportado. O dólar no Brasil nos últimos dias tem rondado a casa dos R$ 3,30, mas oscila um pouco além deste valor. Vamos acompanhar agora na tela qual foi o fechamento do mercado nos últimos dias. Relembre comigo que na terça-feira da semana passada, o dólar fechava no Brasil a R$ 3,30. Com intervenções do Banco Central, comprando dólar no mercado futuro, a cotação se elevou, foi para R$ 3,33 na quarta, R$ 3,36 na quinta-feira e na sexta, o Banco Central parou de intervir e a cotação voltou a cair. Fechava na semana passada a R$ 3,29. Ontem, dólar já subiu um pouquinho, fechando no Brasil a R$ 3,31. O que acontece hoje, terça-feira, é que o dólar voltou a cair. Na cotação mínima do dia já chegava a 3,26 e isso acontece por dois motivos. Pelo fator externo, de bom momento no mercado externo, com o mundo enxergando importantes potências mundiais fazendo medidas para aumentar a economia mundial. E também por um fator nacional aqui do Brasil, de que o possível sucessor de Eduardo Cunha na presidência da Câmara dos Deputados possa ser aliado ao Planalto, o que indica um cenário otimista para aprovação de medidas para a meta fiscal. Bom, tudo isso favorece, então, que o dólar caia aqui no Brasil. Com essa queda que acontecia logo no início da manhã, o Banco Central interviu novamente, fazendo o chamado swap cambial reverso, que é a compra futura de dólar, fazendo com que as cotações se elevem. Mas mesmo com essa interferência do Banco Central hoje, dólar comercial continuava caindo. Vamos acompanhar então os negócios deste momento. Veja que a moeda norte-americana opera com queda de 0,75%. A queda foi superior a 1% já no dia de hoje, mas agora é um pouco mais amena. Neste momento, o dólar comercial é negociado no Brasil a R$ 3,28 mais 5. Destaque do Agricultura BR segue em torno da soja, agora a soja aqui no Brasil. Isso porque o Instituto Mato Grossense de Economia Agrícola, o IMEA, ele divulgou dados sobre o acompanhamento de safra, aquele relatório mensal que o IMEA divulga. E ele trouxe dados da comercialização. E o mês de junho foi marcado por uma comercialização baixa, alcançou apenas 839 mil toneladas a comercialização de soja no mês passado. Com isso, agora chega a comercialização a totalizar 94%, pouco mais de 94% de toda a produção mato-grossense, estimada na casa de 27 milhões e 500 mil toneladas. De acordo com os dados do IMEA, essa comercialização aconteceu principalmente no começo do mês de junho. Aí começou a ser apresentado algumas quedas, o produtor mato-grossense acabou se afastando dos negócios na esperança que houvesse uma alta. Entretanto, isso até o momento não aconteceu
seus números em relação à soja continuam sob pressão aqui no Brasil. Vamos ver então nos gráficos como é que ficaram os dados que foram apresentados pelo IMEA em relação à comercialização de soja para a temporada 15-16 e também a 16-17. Veja só como é que ficaram esses dados de comercialização. Temporada 15-16. No mês de junho, teve comercialização de 839 mil toneladas, enquanto que para 16-17, essa comercialização chegou a 1.420.000 toneladas de soja. Agora, falando sobre aquilo, principalmente que falta em relação a ser comercializado, nós podemos verificar o que se comercializou da safra para ter uma ideia do quanto falta. Então, olha só, temporada 15-16 atingiu 94,04% de comercialização da soja e a 16-17 chega a 25,81%, de acordo com os dados do IMEA. O período de vazio sanitário da soja é um momento importante para o produtor repensar as ações que tomou na safra passada e planejar a próxima temporada. Para ajudar os agricultores nessa tarefa, a AproSoja de Mato Grosso realiza anualmente o circuito AproSoja, que leva informações estratégicas para os produtores rurais de norte a sul do estado através de palestras com personalidades de especialistas no assunto da soja de renome nacional e internacional. O circuito AproSoja de 2016 já começou, teve o seu primeiro evento realizado no dia 7 de julho em Cuiabá. Essa edição é a 11ª edição do circuito AproSoja e vai percorrer ao todo 23 municípios do Mato Grosso, levando toda a informação que o produtor precisa para planejar já a próxima temporada da soja. Vamos acompanhar agora na tela quais são os próximos eventos que vão acontecer nesta semana, de acordo com a AproSoja do Mato Grosso. Veja que hoje, terça-feira, dia 12 de julho, às 18h30, acontece o circuito no município de Alto Garças. Amanhã, quarta-feira, dia 13, acontece em Rondonópolis. Na quinta-feira, 14 de julho, em Primavera do Leste. E na sexta-feira, será a vez da cidade de Campo Verde receber o circuito AproSoja 2016. No blog do Agricultura BR, você encontra a programação completa do circuito deste ano, que segue levando informações aos produtores até o dia 1º de setembro. Lá no blog, você também encontra a programação do circuito AproSoja Universitário, que é uma etapa que leva estas palestras também para faculdades da capital e do interior do estado. Bom, e falando em Mato Grosso, vamos acompanhar como estão as cotações da soja por lá. E falando em estratégias para melhorar a produtividade das lavouras de soja do Brasil, uma pesquisa do agrônomo e consultor de agronegócios Dirceu Gacem mostrou que faz anos que o crescimento do rendimento médio das lavouras de soja do país está estagnado. Esta pesquisa feita pelo Dirceu mostra que o rendimento médio nacional está praticamente o mesmo no Brasil desde 2009 e que ele varia entre 45 a 50 sacas por hectare. A título de comparação, a gente trouxe aqui o volume de rendimento médio das lavouras de soja dos Estados Unidos, que é superior à do Brasil. Por lá está em 54 sacas por hectare. E para o Dirceu, o agrônomo que fez essa pesquisa, ele trouxe o motivo do porquê que as lavouras de soja do Brasil não atingem o seu potencial produtivo como deveriam. Acompanhe comigo na sua tela o que ele diz. Vamos ler o que ele fala. As lavouras, de modo geral, precisam ser melhor manejadas no sistema, especialmente entre as safras, para que a planta expresse todo o seu potencial produtivo. Está aí a fala do Dirceu Gacem, ele que é agrônomo e também consultor de agronegócios e realizou essa pesquisa. Esse estudo feito pelo Dirceu traça ainda um comparativo entre as lavouras normais de soja do Brasil, lavouras comerciais, e aquelas que aplicam a tecnologia voltada para
concursos de alta produtividade. Essas lavouras que investem nos concursos atingem até 140 sacas por hectare, um rendimento médio muito superior. E sobre esse assunto ele também fez um comentário, veja só o que ele diz. Ele diz o seguinte: no caso dos grandes rendimentos, a diferença está na qualidade dos processos de produção que atende à demanda diária da planta. Está aí uma informação importante dita pelo Dirceu a respeito dos grandes rendimentos nas lavouras que buscam os concursos de alto rendimento. Outro dado que chama ainda atenção na pesquisa do Dirceu diz respeito à quantidade de plantas por metro quadrado. Veja só, a população de plantas no Brasil hoje em dia varia entre, deixa eu ver aqui o número, entre 25 a 60 plantas por metro quadrado, com espaçamento de linhas de 45 a 76 centímetros. Para ele, este também é um fator que precisa melhorar aqui no Brasil para que as lavouras rendam mais. Veja só o que ele diz sobre este assunto. Precisamos melhorar a distribuição e espaçamento de plantas, a profundidade e o exagero nas sementes e velocidade da semeadura em plantios comuns. Bom, o que fica desse estúdio do Dirceu, agrônomo que realizou essa pesquisa de rendimento da soja no Brasil, é de que as lavouras do país ainda estão longe de atingir o seu potencial produtivo e que o manejo diário durante a safra e também na pré-safra, fica aqui a informação importante desta notícia, é o que vai render uma maior lucratividade para o produtor. Bom, e por aqui nós vamos falar a respeito do estado do Mato Grosso, principalmente em relação ao tempo seco, que recai sobre toda a região centro-oeste. Isso tem impactado diretamente a produção do milho de segunda safra, mas também o algodão. O algodão teve uma queda na sua produção por conta dos efeitos climáticos, essa seca que está sobre boa parte do centro-sul do Brasil. A Nadiara Pereira vai falar agora sobre como que vem a umidade do solo e também as expectativas para os próximos períodos. Boa tarde, Nadiara. Olá, boa tarde a todos. No centro-oeste do país não há previsão para grandes mudanças no tempo durante esta semana. O ar seco predomina e, combinado a altas temperaturas, tem deixado o solo cada vez mais seco, também as pastagens, e isso aumenta o número de queimadas, principalmente em Mato Grosso e também em Goiás. O índice de umidade no solo está abaixo de 10% em toda esta área vermelha do mapa. Apenas no sul de Mato Grosso do Sul, o solo ainda encontra-se mais úmido, principalmente por causa das chuvas que ocorreram durante o mês de junho. Agora, durante a quarta-feira, a expectativa é de tempo ensolarado em toda a região centro-oeste e com grande amplitude da temperatura. Apesar da madrugada ainda continuar um pouco mais fria, durante a tarde, com a baixa umidade relativa do ar e o sol brilhando forte, a temperatura deve passar dos 35 graus em algumas localidades de Mato Grosso do Sul e também de Mato Grosso. No decorrer dos próximos 5 dias, tem previsão para o retorno de algumas pancadas de chuva para o sul de Mato Grosso do Sul, mas é uma chuva bem rápida e isolada, o acumulado será baixo e isso faz com que ainda não se recupere a umidade do solo. A umidade deve continuar ainda caindo sobre Mato Grosso do Sul e deve continuar muito baixa ainda, principalmente em Mato Grosso, Goiás e também no Distrito Federal. Ao longo da próxima semana, o destaque é o frio e o tempo seco ainda sobre o centro-oeste. Durante o próximo final de semana, uma massa de ar polar começa a avançar pelo sul do país, deve derrubar as temperaturas e chega também ao centro-oeste, garantindo tempo aberto e baixas temperaturas, principalmente sobre Mato Grosso do Sul. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E a comercialização da pluma do algodão foi um dos destaques do relatório do Instituto Mato Grossense de Economia Agrícola, que foi divulgado. O IMEA divulgou esses dados em relação à oferta e demanda lá no estado do Mato Grosso. E olha só, esses números mostram que a comercialização da pluma de algodão já ultrapassou a marca de 64% para a temporada 2015-2016. Vamos conferir agora, então, como é que ficaram os números para a pluma e também caroço de algodão em relação à comercialização no estado de Mato Grosso, o que você confere comigo. Nós temos aqui a pluma do algodão, que para a temporada 15-16 atingiu a comercialização de 61,40%. Caroço de algodão chegou a 54,30% daquilo que é estimado em relação à produção do estado de Mato Grosso. As negociações ocorreram de forma mais branda nos últimos meses, pautadas, dentre outros fatores, pela retração de compradores no mercado da pluma, que aguardam preços mais atrativos, e pelos produtores mais adiantados nas negociações
negociações que, por segurança, esperam andar a colheita. No mercado do caroço, o menor ritmo é baseado na escassez do produto e também redução das ofertas de compra. Então, o mercado para o algodão lá em Mato Grosso vem pressionado, com o produtor, de certo modo, também segurando um pouco as suas frequências na comercialização do produto. E falando em comercialização, as cotações do algodão aqui no mercado físico do Brasil, que já vinham em queda no mês de junho, registram baixas expressivas nestes primeiros dias do mês de julho. De acordo com o CPEA, as indústrias compradoras estão retraídas, ou seja, esperando a entrar a nova safra de algodão para fazer novas compras. E, ao mesmo tempo, os produtores estão ainda assim ofertando o algodão remanescente da safra passada, que ainda possuem, e ainda já aquele que começa a ser colhido. Essa relação de maior oferta do que demanda pressiona os preços do algodão e ontem registraram uma nova baixa. Vamos acompanhar então o movimento do mercado. Veja que ontem, dia 11 de julho, o valor da libra-peso do algodão chegou a ser negociada no mercado paulista R$ 2,53 mais 30 por libra-peso, mais uma queda no dia. Veja só como as quedas são sequentes, são seguidas, né, por novas quedas. No acumulado deste mês de junho, o preço da libra-peso do algodão já caiu 4,74% no mercado atacadista de São Paulo. Vamos agora acompanhar como estão os valores da pluma no Mato Grosso. A Agricultura BR agora traz destaques em relação ao estado de Goiás, começando pelos valores do milho no acumulado da última semana. Nós vamos ver que a queda na última semana alcança 1,5% para os valores médios negociados neste estado. Estamos falando do milho. Então aqui temos o preço do cereal, colocando as situações da última semana. Na última quarta-feira, o valor médio era de R$ 33,25 a saca, mesmo valor da quinta-feira e repetido também durante o final da última semana, R$ 33,25 de quarta-feira até sexta. Nesta última segunda-feira, recuou para R$ 32,75 e agora, terça-feira, o valor da saca de 60 quilos, valor médio em Goiás, mantinha-se em R$ 32,75 até por volta do meio-dia. E falando ainda em Goiás, vamos acompanhar como estão os valores da soja por lá. Veja comigo na sua tela como que a soja reage no estado goiano e reage de acordo também com a queda e a oscilação do dólar aqui no Brasil. Na quarta-feira da semana passada, a saca de 60 quilos em Goiás era negociada a R$ 80,25. Na quinta-feira vinha abaixo para R$ 79,00, fechando a semana a R$ 79,75 a saca. Esta semana começou com uma nova alta apontada para o valor da soja em Goiás. Ontem fechava a R$ 80,25, acompanhando o fechamento de alta do dólar ontem também aqui no Brasil. E hoje, por volta das 10 horas pelo horário de Brasília, mantinha esse preço em R$ 80,25 pela saca. Vamos acompanhar agora mais cotações pelo Brasil. Veja no próximo bloco o que o mercado internacional do milho pode esperar a respeito dos números que serão divulgados logo mais pelos Estados Unidos. E ainda hoje você tem os destaques para a queda nas exportações de arroz no primeiro semestre aqui no Brasil. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos em instantes. No sudeste do Brasil, assim como na região centro-oeste, o tempo seco diminui muito a umidade do solo. Mas, por outro lado, isso é propício para as atividades de campo, como no caso do café, a colheita e a secagem dos grãos. Bom, e a Nadiara Pereira vai trazer agora as informações da previsão do tempo para o sudeste, para as áreas de produção de café.
No sudeste do país, a falta de chuvas trouxe muitos prejuízos para o norte mineiro e também para o estado capixaba. Nestas áreas, não chove forte desde o último mês de janeiro e o índice de umidade no solo está abaixo de 10%, que prejudicou muito as pastagens do norte mineiro e também a produtividade de café conilon sobre o estado capixaba. Já entre São Paulo, sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro, choveu de forma mais frequente nesses últimos meses e isso garantiu umidade um pouco mais elevada no solo. Até o momento, os índices estão acima de 50% em toda esta área verde do mapa. Agora, para os próximos dias, a tendência é de tempo mais seco em grande parte do sudeste. Com isso, a umidade do solo vai cair, mas as atividades no campo vão avançar bem. Tanto o corte e a moagem da cana-de-açúcar, como a colheita e a secagem dos grãos de café. Durante a quarta-feira, há expectativa para chuva bem rápida e isolada entre o sul e leste de São Paulo. Mas nas demais áreas do sudeste, expectativa de tempo firme e temperaturas em elevação. A máxima deve chegar em torno de 27 graus aqui no interior de São Paulo e também na faixa leste de Minas Gerais. No decorrer dos próximos 5 dias, a situação não muda muito. Tempo firme em quase todo o sudeste e pancadas de chuva apenas entre o sul e leste de São Paulo. Para o final de semana, a expectativa é da entrada de uma massa de ar polar que vai avançar pelo sul do país, derrubando as temperaturas. No sudeste, vai esfriar mais a partir do próximo domingo. Durante a próxima semana, a expectativa ainda é de tempo firme em grande parte do sudeste, mas a chuva deve se espalhar um pouco mais aqui sobre a faixa leste, atingindo todo o leste de São Paulo, Rio de Janeiro, até partes do estado capixaba. Só que é uma chuva bem rápida e isolada, com baixo acumulado, que não deve recuperar a umidade no solo sobre as áreas mais secas. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Até já, Nadiara. Por aqui a gente fala sobre os preços do café no mercado físico nacional. A expectativa é de uma safra fraca de café conilon no Brasil e também os temores em relação à qualidade dos grãos do café arábica em função das recentes chuvas e geadas que atingiram principais regiões produtoras do país. O mercado tem reagido positivamente, ou seja, com preços mais elevados. Vamos acompanhar agora que no mês de junho, tanto o café conilon quanto o arábica vem anotando altas em relação ao fechamento do mês anterior. E a gente começa falando sobre o café conilon tipo 6, tipo 6 peneira 13 acima a ser retirado no estado do Espírito Santo. Veja que ontem a saca de 60 quilos fechou quase que na estabilidade, mas com uma leve oscilação para baixo em relação ao fechamento do dia anterior. Mas ainda assim, bem acima da casa dos R$ 400 a R$ 404,41. O preço do café conilon aqui no Brasil está no maior patamar da sua história. No acumulado deste mês, já soma alta de 1,29% frente ao fechamento do mês de junho. Para o café arábica, a expectativa era de uma safra muito positiva, bem cheia e de grãos de excelente qualidade. Mas as recentes chuvas do mês de junho derrubaram bastante a qualidade dos grãos que estavam nos pés de café, já que as chuvas derrubaram cerca de 30% dos grãos no chão, o que acaba prejudicando a qualidade do grão, já que ele recebe muita umidade. E todo esse temor do mercado reanimou os números, as cotações vêm em alta. Para o café arábica também é o que a gente dá uma olhadinha agora. Veja que ontem, 11 de julho, o mercado operou a R$ 510,12 pela saca de 60 quilos do café arábica tipo 6, bebida dura para melhor. No acumulado deste mês de julho, café arábica já soma alta de 1,94% no estado de São Paulo. Vamos agora acompanhar mais cotações do arábica no principal estado produtor, Minas Gerais. Olha, e daqui a pouco nós teremos o relatório de oferta e demanda sendo apresentado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Esse relatório deve trazer uma circunstância de expectativa de produção maior e estoques maiores também para o milho nos Estados Unidos na campanha 2016-2017. Como se já não bastasse a última semana, no qual teve chuvas nas áreas de produção do meio-oeste norte-americano, o que fez com que a pressão negativa, principalmente sobre
sobre soja e milho acontecessem com uma dimensão mais forte, essas expectativas elas são latentes entre os operadores de mercado norte-americanos. E com isso, produção pode ser maior, estoques também dos Estados Unidos serem maiores. Como os Estados Unidos são os maiores produtores, consumidores e exportadores, e além disso tem o maior estoque do mundo, tudo que acontece por lá acaba interferindo diretamente nos preços internacionais do cereal. Você vai acompanhar comigo agora quais são as expectativas, então, do mercado em relação ao que pode vir hoje em relação às projeções, né, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Produção de milho nos Estados Unidos, em junho, foi esperada a produção de 366 milhões 540 mil toneladas. Projeção média, é isso que assusta muito o mercado neste momento. Projeção média vem para 369 milhões 130 mil toneladas. Isso mostraria uma produção norte-americana entre aquilo que se aguardava em junho para agora, para o mês de julho, uma alta de quase 3 milhões de toneladas, 369 milhões 130 mil toneladas, é muito milho sendo produzido nos Estados Unidos. Isso já gera motivo suficiente para trazer os números para baixo. Mas não é só a produção que pode aumentar, também os estoques dos Estados Unidos. E os estoques norte-americanos podem ser bem maiores, olha só como é que está sendo projetado. Em junho, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos trouxe um número de 51 milhões de toneladas. E a projeção para o mês de julho agora, na média, vem para 55 milhões e 600 mil toneladas. Portanto, aumentaria demais o estoque americano, 4 milhões e 600 mil toneladas a mais nos estoques. E isso, claro, traz uma mexida no mercado negativa. E o milho, lá nos Estados Unidos, na Bolsa de Chicago, vinha com operação negativa até poucos minutos. Juliana. É isso mesmo, Fabiano. Vamos acompanhar agora a queda do milho na Bolsa de Chicago, reagindo a essas expectativas negativas para o mercado. Veja comigo que o milho opera com queda superior a 1% para todas as posições de mais curto prazo. Aquele para entrega em julho vem agora com queda de 1,16%, sendo negociado a $3,39 por bushel. A posição de setembro vem a $3,43 mais 50, com queda de 1,36%. Dezembro caiu 1,19% e negocia o milho a $3,51 mais 25, agora subiu para 50. E a posição de março, $3,60 por bushel. Próxima cotação mínima do dia, para todas as posições, aliás, essa cotação, a de março, cai ainda mais, 1,16% neste momento. Vamos acompanhar agora como que opera o milho no mercado futuro, do Brasil. Cereal negociado na BMF Bovespa vem deste modo no momento. Veja que aqui os negócios também caem próximo a 1% da mesma forma. Julho opera com queda de 0,99%, com a saca de 60 quilos do grão sendo negociada a R$ 42,08. A posição de setembro é a que tem o maior volume de contratos negociados e eles caem 1,26% em relação ao fechamento anterior. A saca agora para entrega em setembro vale R$ 43,15. O milho para entrega em novembro é operado a R$ 45,65, com queda de 0,76%. E aquele para entrega em janeiro do ano que vem possui agora 10 contratos negociados apenas a R$ 45,81 a saca, queda de 1,27%. Agora sim, vamos às cotações do milho no cenário físico nacional. Acompanhe as cotações mínimas e máximas para cada estado produtor. Cotações do milho. Oferecimento Santa Helena Sementes. Alta qualidade em sementes de milho e sorgo.
Preços médios agora para milho e soja no estado do Paraná. Começamos pelos valores do milho na última semana. A última semana, compreendendo desde a última quarta-feira até esta terça-feira, recuou no Paraná o valor médio da saca de 60 quilos do milho, 1,2%. É o que você vai acompanhar conosco agora na Agricultura BR. Acompanhe os dados, última semana para a movimentação com os preços médios do milho. Na quarta-feira tinha o valor de R$ 38,50. Esse valor era o mesmo na quinta-feira, R$ 38,50 a saca de 60 quilos, e o estado do Paraná apresenta uma recuperação no valor médio. Sexta-feira, esse valor veio para R$ 39,00, ele se repetiu nesta última segunda-feira e nesta terça-feira, até por volta do meio-dia, o valor vinha sendo mantido. O valor médio de R$ 39,00 a saca de 60 quilos do milho no estado do Paraná, em uma semana, queda de 1,2%. Você vai ver agora que a queda no preço da saca da soja negociada no Paraná tem uma expressão maior, ela caiu mais de 2% nos últimos 5 dias úteis. Vamos acompanhar agora na tela como que foi o movimento do mercado lá no estado paranaense para a saca da soja negociada. Veja que na quarta-feira da semana passada o valor médio era de R$ 86,00. Ele vinha abaixo na quinta-feira para os R$ 84,00 a saca e não saiu mais deste patamar. Não caiu mais, mas também não recuperou. E essa queda do preço da soja negociada por lá, assim como aconteceu em outros estados, é atrelada à queda do dólar frente ao real. Na data de hoje, terça-feira, por volta das 10 horas pelo horário de Brasília, a cotação se mantinha a mesma em R$ 84,00 pela saca da oleaginosa. Vejam no próximo bloco que as exportações brasileiras de arroz no primeiro semestre deste ano registram recuo em relação ao mesmo período de 2015. Nós vamos ver também que o café arábica registra os maiores valores desde fevereiro na Bolsa de Nova York. Assunto de logo mais aqui do Agricultura BR. O secretário de Agricultura do Paraná, Norberto Orteaga, elaborou um documento para o governo federal com propostas de alteração para o Plano Safra 2016-2017. O documento pede taxas de juros mais competitivas a médio prazo, ampliação de limites de financiamento, especialmente para os investimentos, aperfeiçoamento do seguro rural e agilidade na inspeção agropecuária. O secretário defende que o crescimento do país depende da competitividade na agricultura. Ele diz que quem tem um negócio a céu aberto, como é o produtor rural, e sujeito a alterações de mercado, precisa de um crédito diferenciado e segurança para a hora de plantar. Esse documento foi entregue ao ministro da Agricultura, Blairo Maggi, na última sexta-feira. A Agricultura BR agora traz os números para trigo na Bolsa de Chicago. É importante lembrar que esse relatório que será apresentado dentro de poucos minutos, que você vai acompanhar aqui no Agricultura BR, com gráficos, com os posicionamentos, ele também vai trazer dados, é claro, para o mercado do trigo. O mercado do trigo que vem apresentando quedas bem fortes nas últimas 2 semanas, pelo menos, perdeu bastante o piso, ficou bem longe do piso de $5 por bushel e hoje mais cedo vinha em novo recuo. Vamos ver como é que estão as posições negociadas, então. Nós temos aqui trigo em Chicago agora está conosco, posição de julho perde pouco, mas perde também, perde 0,18%, $4,15 mais 50 o bushel. Setembro, recuo de 0,69%, $4,27 o bushel. Dezembro, 0,71%, $4,49 o bushel. E março do próximo ano, $4,69 o bushel, recuo de 0,53%. Assim vem os dados negociados na Bolsa de Chicago, as posições negociadas por lá. Falando
Falando ainda de trigo, o preço do cereal no mercado físico do Brasil, que vinha registrando altas muito significativas no mês de junho, agora começa a recuar e a encontrar uma outra estabilidade. De acordo com o CPEA, que traz estes números que você vai acompanhar aqui com a gente já já, a queda para o trigo neste momento no Brasil é explicado pela queda do dólar frente ao real, já que é mais competitivo para os compradores fazerem a aquisição de trigo de outros países do Mercosul. Com isso, as cotações vêm encontrando uma outra estabilidade, patamares mais baixos do que a gente via no mês passado. Veja que o trigo negociado no Rio Grande do Sul ontem registrou mais uma baixa, a queda foi de quase 1%, levando o valor da tonelada do trigo brando aos R$ 815,42. No acumulado deste mês de julho, o preço do trigo por lá já caiu 2,91%. Vamos agora para o estado do Paraná, onde ontem o trigo reagiu um pouquinho, chegou aos R$ 906,04, mas continua oscilando nesses últimos dias. No acumulado deste mês de julho, o preço do cereal por lá, do trigo pão ou melhorador, anota alta de 0,58% em relação ao fechamento do mês anterior. E olha, essa semana começou com chuva no estado do Rio Grande do Sul. Depois de um período mais extenso, no qual as chuvas faltaram, foram escassas, isso já estava inclusive trazendo prejuízos para quem cultivou trigo ou as outras culturas de inverno no mês de junho. As chuvas voltaram e voltaram com muita força, com tempestades, inclusive chuva de granizos. E olha só, essas chuvas de granizos já começaram a trazer prejuízos também nas áreas de produção. Vamos saber agora como é que está então a previsão do tempo. Nadiara Pereira volta ao Agricultura BR para falar um pouco a respeito do sul do Brasil. No sul do país, voltou a chover naquelas áreas que estavam mais secas, principalmente do Rio Grande do Sul, onde faltou chuva para o plantio do trigo durante o mês de junho. Só que essa chuva, apesar de ser benéfica e trazer mais umidade no solo, ela trouxe também transtornos para o estado do Rio Grande do Sul por causa das tempestades, principalmente nesta última segunda-feira. O índice de umidade do solo subiu bastante, chega até 100% entre o interior gaúcho até o sul paranaense, o que favorece a finalização do plantio do trigo e o desenvolvimento das culturas de inverno ao longo dos próximos períodos. Amanhã, a expectativa ainda de chuva forte em algumas áreas. As instabilidades voltam a ganhar força e podem trazer temporais aqui entre o interior gaúcho e a metade sul do Paraná. Os temporais devem vir com mais força no final do dia e podem vir acompanhados novamente por granizo. As temperaturas vão permanecer baixas na região sul, principalmente no estado gaúcho, onde a máxima não deve passar dos 20 graus na quarta-feira. Durante os próximos 5 dias são esperadas chuvas volumosas. Entre 30 e até 50 milímetros devem atingir boa parte aqui do interior da região. E no litoral pode chover até 70 milímetros. Então, apesar dessa chuva manter o solo bastante úmido, ela pode trazer transtornos para as atividades no campo, especialmente colheita do milho no Paraná e também a finalização do plantio do trigo na região sul do país. No próximo período, uma massa de ar polar ganha força sobre o sul do país e a chuva diminui. Teremos tempo firme em grande parte da região e chuva bem isolada aqui em partes, principalmente do leste da região sul. A partir do final de semana, o destaque então vai ser o frio. Teremos declínio acentuado da temperatura, inclusive com risco de geadas em algumas áreas do interior do sul do país. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! O Agricultura BR agora traz os destaques das exportações brasileiras de arroz. É importante lembrar que o arroz vem com uma situação bastante arrochada no que diz respeito a estoques, produção e também a garantia de consumo interno. Com isso, as exportações foram reduzidas. O primeiro semestre foi marcado por redução. Nós vamos trazer agora um comparativo do que aconteceu no ano passado, em 2015, e também agora em 2016. Então, você acompanha conosco agora as exportações brasileiras de arroz em relação ao faturamento. 2016 trouxe os números com 151 milhões e 600 mil dólares em faturamento para a exportação de arroz, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria do Arroz. 2015 teve 162 milhões e 600 mil dólares, portanto, ficou acima. Esses valores aqui do ano passado, frente ao primeiro semestre de 2016, são 6,73% superiores. O arroz beneficiado, que é o que tem o maior valor agregado, é claro,
claro, teve a maior baixa, menos de 44,81% em valores no período. As informações são da Associação Brasileira da Indústria de Arroz, mas também, claro, da Secretaria de Comércio Exterior, que trouxe os balanços semestrais e com isso fica muito claro que a produção brasileira de arroz diminui, os estoques estão menores e isso também afetou o faturamento com as exportações. O que está em alta é o preço do arroz negociado no cenário físico nacional. De acordo com o CPEA, ontem o valor da saca de 50 quilos do grão em casca negociado no principal estado produtor, o Rio Grande do Sul, ficou a R$ 50,50. Vamos acompanhar estes números na tela, então. Veja que a cotação ontem se manteve estável em relação ao fechamento da última semana, mas ainda assim sustentando esse suporte de R$ 50,50. Na última quinta-feira, dia 7, o valor foi até um pouquinho maior, de R$ 50,53, mas ainda assim, ontem fechou a R$ 50,50, registrando, portanto, uma alta já significativa no mês de julho, que chega a quase 1%. Vale a gente lembrar aqui que o mês passado, o mês de junho, também foi de alta para o preço do arroz em casca, negociado no estado gaúcho, e ele saltou dos R$ 47, R$ 48 até alcançar agora a marca dos 50. Lembrando também uma informação dita pelo IRGA, o Instituto Rio Grandense do Arroz, que fez um cálculo para saber qual que seria o valor pago ideal para o produtor de arroz para que ele cobrisse os custos de produção. Esse valor deveria ser de pelo menos R$ 44,77. Portanto, com novos patamares alcançados, o produtor agora já tem um lucro a mais em cada saca negociada. Vamos acompanhar como estão as cotações desta vez para o grão beneficiado. Destaque agora para a citricultura nacional. Os produtores de cítricos do estado de São Paulo têm até a próxima sexta-feira, dia 15 de julho, para entregar o relatório de inspeção dos pomares, no que diz respeito se os pomares estão apresentando sintomas de greening ou de cancro cítrico. Quem traz as informações para a gente é o repórter Gustavo D'Angelo. O citricultor paulista tem até o dia 15 de julho para declarar as inspeções e as eliminações de plantas com sintomas de greening e do cancro cítrico realizadas no pomar durante o primeiro semestre deste ano. A declaração é feita pelo Sistema Informatizado Gestão de Defesa Animal e Vegetal, o GEDAV, e a expectativa da Coordenadoria de Defesa Agropecuária da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo é que sejam recebidos 12 mil relatórios. Lembrando que mesmo não encontrando plantas cítricas com sintomas de greening e cancro cítrico, ou mesmo tendo eliminado todas as plantas cítricas durante o semestre, é preciso preencher o relatório e enviá-lo, já que a legislação estabelece que este procedimento é de comunicação obrigatória. Quem não entregar a declaração estará sujeito a multas. Gustavo D'Angelo para o SBA. E o Agricultura BR segue trazendo em destaque agora mais cotações da soja e do milho em mais um importante estado produtor do Brasil, desta vez Mato Grosso do Sul. A gente vai acompanhar na tela agora que os valores pagos pela saca do milho e da soja caíram na última semana. E a gente começa destacando o milho. Veja comigo que na quarta passada o valor da saca negociada em Mato Grosso do Sul era de R$ 31,50. Na quinta ficou neste mesmo patamar, em R$ 31,50, alcançando na sexta-feira o valor de R$ 32,50. No início desta semana, permanecia com essa cotação a R$ 32,50, fechando hoje até o início da manhã também neste patamar. No acumulado desses últimos dias, porém, a gente não vê uma queda, eu corrijo aqui a minha informação, vimos sim uma alta no valor do milho pago para o produtor sul-mato-grossense. Já para o produtor de soja, as cotações
tiveram sim uma baixa nestes últimos dias. Vamos acompanhar na tela agora o movimento por aqui. Veja que quarta passada o valor da soja era de R$ 78,50 na média para o estado. Na quinta veio a R$ 77, fechando a semana a R$ 77,50 a saca. No início desta semana, a soja abria a semana em Mato Grosso do Sul, valendo R$ 77,50 e permanece nessa cotação até hoje. Nestes últimos dias, portanto, a gente vê uma queda de R$ 1 pago pela saca da soja no estado de Mato Grosso do Sul. Vamos agora acompanhar mais cotações da soja, então, por outros estados produtores do país. E é hora de falar sobre oportunidade de negócios aqui pelo SBA. No mês de agosto, o SBA transmite mais um leilão judicial da massa falida Fazendas Reunidas Boi Gordo, que vai colocar a leilão 31 propriedades rurais localizadas próximo ao município de Comodoro, no estado do Mato Grosso. Cada propriedade tem aptidão para alguma atividade agrícola ou pecuária e é o que a gente vai conhecer um pouquinho agora na reportagem de Valdir Pacheco. A região oeste de Mato Grosso é um importante polo de produção. As principais fontes de renda vêm da agricultura e pecuária. Uma das características naturais são os rios de águas transparentes, esverdeadas, que correm em direção norte, pois são afluentes da bacia amazônica. Esta região abrange as cidades que fazem parte da Chapada dos Parecis, no corredor da BR-364. Os municípios de Campo Novo do Parecis, Sapezal, Campos de Julho e Comodoro integram sistemas produtivos agropecuários, com produção de soja, milho, algodão, cana, girassol e boi safrinha. O município de Comodoro localiza-se em duas subbacias hidrográficas, a do Guaporé, que é formada pelo rio Guaporé, e a subbacia do Juruena. No sistema viário, os principais acessos são BR-174, que liga Comodoro a Nova Lacerda, no Mato Grosso, e Vilhena, em Rondônia. A BR-364, que liga o corredor da Chapada dos Parecis, no Mato Grosso. E as rodovias estaduais MT-235 e MT-478 dão acesso às comunidades rurais no interior do município. E é exatamente aqui no município de Comodoro que estão as áreas mais produtivas da massa falida Fazendas Reunidas Boi Gordo. Estas áreas já estão disponíveis para o próximo leilão híbrido, ou seja, presencial com o leiloeiro ou eletrônico pela internet. Para maiores informações, acesse o site que aparece no seu vídeo com o telefone para contato. A área com 135 mil hectares da massa falida Boi Gordo foi criteriosamente dividida pelo agrônomo, doutor e professor Valdir Moura, que executou os trabalhos georreferenciados de todos os lotes durante 10 meses com uma equipe de 18 pessoas. Foram abertos mais de 400 quilômetros de picada para que fosse possível percorrer todas as divisas da fazenda. E a fazenda tem um limite, umas divisas grandes de rio, que demandou um tempo e uma dedicação maior ao trabalho. E aí passamos por toda
a burocracia até cumprir todas as exigências da Lei 10.267, junto ao INCRA, para que todas as nossas áreas pudessem ser certificadas. E aí levada ao cartório para serem feitas as retificações em cada uma das matrículas, conforme o memorial descritivo demarcado em loco. Toda a área foi dividida em 31 lotes. Mais 8 lotes remanescentes de um desdobramento anterior realizado pela colonizadora Boi Gordo. Subdividimos essas áreas em lotes de aproximadamente 5 a 6 mil hectares. Ficou nesse entorno. Por estar em uma região privilegiada, Comodoro tem uma das melhores logísticas para escoar a sua produção. O próprio Comodoro está centralizado numa região muito interessante. Nós temos uma distância de exportação, de escoar o produto para o porto de Porto Velho, aproximadamente 800 quilômetros de distância, e com rodovias, com estradas, com boas estradas, com grande potencial para escoar o produto. Daí, esta é uma oportunidade única para você investir ou ampliar os seus negócios com toda a garantia jurídica e no setor que mais cresce no Brasil, o agronegócio mato-grossense. Para maiores informações com descrições técnicas dos 31 lotes da massa falida Boi Gordo, você obtém através do endereço eletrônico que aparece no seu vídeo com o telefone para contato. Está aí uma grande oportunidade de negócios pelo SBA, leilão judicial da massa falida Fazendas Reunidas Boi Gordo. Reforçando uma informação, o leilão é híbrido, ou seja, ele pode ter os seus lances dados tanto virtualmente pela internet ou presencialmente na data do leilão, que será realizada em agosto. E o Agricultura BR vai agora para um rápido intervalo. Na volta você tem os primeiros números do novo relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Não saia daí, a gente volta já. A Agricultura BR está de volta ao vivo nesta terça-feira. Por aqui é hora de falar sobre os negócios com o café. E a gente destaca agora o mercado futuro do grão, que na última semana caiu bastante na Bolsa de Nova York. Café Arábica registrou quedas expressivas na semana passada, mas começou esta semana reagindo bem, de forma positiva, com muitos investidores apostando no mercado. As cotações ontem na Bolsa de Nova York subiram bastante, a ponto de fecharem no maior valor desde fevereiro de 2015, é isso mesmo. E essa alta é explicada pelo bom humor do mercado internacional, o mercado econômico como um todo e também a especulação de qualidade inferior da safra de café arábica do Brasil, que já começa a chegar aos mercados. Hoje, mais cedo, o café reagia negativamente, caindo um pouquinho depois dessa alta tão expressiva de ontem. Vamos acompanhar os negócios de agora, então. Veja que o café arábica cai desta forma, próximo a 1% para todas as posições de mais curto prazo. A de julho cai 1,31% agora e negocia a tonelada, a libra-peso, do café arábica em Nova York a $1,46. A posição de setembro vem a $1,47 mais 75, com queda de 1,03%. Café para entrega em dezembro opera a $1,50 de dólar mais 75 por libra-peso, queda de 0,92%, e a posição de março do ano que vem a $1,53 mais 45, queda também expressiva de 0,87%. Apesar dessa baixa, você vê ainda assim que as cotações do café em Nova York operam acima de $1,50 para as posições um pouco mais longe, a não ser aquelas de mais curto prazo. Aqui no Brasil, o que acontece com o mercado futuro do café arábica é que ele geralmente segue o que acontece lá fora. Ontem a gente viu uma alta, assim como acontecia para o café arábica. Hoje vamos ver agora se os negócios vêm operando em queda. Veja que o café aqui no Brasil também cai,
cai de maneira expressiva para a posição de março do ano que vem. A posição de setembro deste ano tem agora o maior volume de contratos negociados, são acima de 1.100 e eles vêm a 176 dólares por saca de 60 quilos, apesar da cotação elevada, uma queda de 1,15%. A posição de dezembro deste ano opera a 179 dólares a saca, com queda de 1,5%. Café arábica para entrega em março cai 3,16% no momento. Essa queda é expressiva porque o volume de negócios é baixo, então a variação ela realmente fica maior. E mesmo assim, a saca de 60 quilos para entrega em março do ano que vem opera agora a 181 dólares. E aquela para entrega em setembro do ano que vem, em 2017, vem a 185 dólares e 95 centes pela saca de 60 quilos, queda também superior a 1,5%. Vamos agora falar a respeito do café Conilon, que tem como referência aqui no Brasil os negócios com café chamado de Robusta, negociados na plataforma Life em Londres. O que acontece com este cenário é também de valores mais elevados, com a expectativa de uma safra fraca de café Conilon no Brasil, que é um importante fornecedor deste produto no cenário internacional, e também de um fluxo baixo de exportações feitas por outro país importante produtor da variedade, que é a Indonésia. Vamos acompanhar agora como vêm as cotações operando nesta terça-feira. Veja que depois da alta expressiva de ontem, assim como aconteceu com o café arábica, o Robusta também cai 1,47% agora para a posição de julho e negocia a tonelada do café a 1.800 dólares. O café para entrega em setembro vem a 1.807, com queda de 1,20%. A posição de novembro deste ano opera 1.825 dólares por tonelada, queda de 0,97%. E a posição de janeiro do ano que vem cai 0,86% e negocia agora a tonelada do Robusta a 1.838 dólares. As cotações já operaram com queda mais expressiva no dia de hoje, mas ainda assim seguem pressionadas. Voltamos a destacar o clima no Brasil e desta vez com informações importantes para as regiões norte e nordeste do país. Você que acompanha a Agricultura BR sabe bem que essas regiões do Brasil têm recebido volumes muito escassos de chuva, o que acaba prejudicando muito a umidade do solo e inclusive a população. Outra situação preocupante em relação a isso é a de que o número de queimadas cresceu nessas duas regiões em relação ao visto no ano passado. Vamos acompanhar agora com a Nadiara Pereira, da Somar Meteorologia, se há previsão de chuvas para ambas as regiões nos próximos dias. Nas regiões norte e nordeste não há previsão para grandes mudanças no tempo nesses próximos dias. Especialmente algumas áreas da faixa sul da região norte e do sertão nordestino estão em situação crítica, que foram regiões que receberam chuvas abaixo da média durante o verão por causa da atuação do fenômeno El Niño. Isso se reflete no aumento do número de queimadas sobre vários estados. No Nordeste, o índice de umidade no solo está abaixo de 10% em quase toda a região. Apenas aqui na faixa leste, também no norte do Maranhão, é que tem chovido com certa frequência e isso tem garantido boas condições de umidade. Na faixa leste do Nordeste, essa chuva tem beneficiado as culturas como cana-de-açúcar, cacau e até mesmo algumas áreas produtoras de grãos do recôncavo baiano. Para os próximos períodos, a distribuição da chuva não deve mudar, então aquelas áreas que estão mais secas não devem receber volumes significativos que possam recuperar a umidade do solo. Amanhã a expectativa é de tempo ensolarado em quase todo o nordeste do país. Algumas pancadas bem isoladas devem atingir o norte do Maranhão e esta área aqui entre o nordeste da Bahia e o interior de Pernambuco. As temperaturas vão continuar bastante elevadas no interior da região. Nos próximos 5 dias, a chuva continua aqui sobre a faixa leste e norte nordestina na forma de pancadas
e no interior do Nordeste as instabilidades não conseguem se espalhar e, por enquanto, não há previsão de chuva significativa. Entre os dias 17 e 21 de julho, praticamente a mesma condição. A chuva até aumenta sobre a faixa leste, com volumes acima de 30 milímetros em algumas áreas, e essa chuva avança um pouquinho mais aqui pela Bahia, mas em grande parte do interior nordestino nada muda e a previsão é de tempo ainda bastante seco. No norte do país, a situação é mais crítica aqui entre o Acre e principalmente o Tocantins. Nesta área vermelha do mapa, há um grande déficit de umidade no solo e isso prejudica tanto as pastagens como também a produtividade agrícola e aumenta o risco de queimadas. Sobre o norte da região, aqui em toda esta faixa rosa do mapa, tem chovido com frequência e também os volumes de água têm sido mais expressivos. Por isso, o índice de umidade no solo chega até 100%. Agora, para os próximos períodos, o padrão de chuva não deve mudar muito. Amanhã tem previsão de chuva aqui em toda esta faixa escura do mapa, mas os maiores volumes de água devem atingir apenas Roraima, norte do Amazonas e Amapá. Já de Rondônia até o Tocantins, tempo ensolarado e bastante quente. Até pelo menos o dia 16 de julho, os maiores volumes de água seguem concentrados aqui no extremo norte da região, em toda esta área branca do mapa, não deve chover. Entre os dias 17 e 21, praticamente a mesma condição. A chuva diminui ainda mais sobre a faixa sul, inclusive no Acre, o tempo volta a ficar mais aberto e chove de forma mais frequente e volumosa aqui entre os estados do norte do Amazonas, interior de Roraima, Amapá e também norte do Pará. Hoje eu encerro por aqui minha participação, mas amanhã estaremos de volta com mais previsão do tempo na Agricultura BR. Até mais! E o Agricultura BR traz agora os destaques do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Vamos começar falando sobre o de soja. Em relação à soja, confirmou as expectativas do mercado, tanto para o cenário internacional, cenário na América do Sul e principalmente lá nos Estados Unidos. Vamos acompanhar então os negócios, os números divulgados para a Argentina, que não sofreram alteração em relação à previsão apontada no mês passado. Relembre comigo que em abril, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos estimava a safra em 59 milhões de toneladas. A estimativa veio abaixo no mês de maio para 56 milhões e meio e se manteve a mesma no mês de junho e nos números apresentados agora para o mês de julho. 56 milhões e meio de toneladas é a expectativa do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para a produção da soja na Argentina. Veja ainda na última coluna, onde diz safra 2016-2017, para a próxima temporada, eles aí estimam um aumento de 500 mil, levando a produção aos 57 milhões. Vamos continuar falando então de soja, os números do relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Agora, em relação a um outro aspecto aqui na América do Sul, é a Argentina ainda em destaque. Aqui nós temos expectativa de soja na Argentina em relação às exportações. Observe que em abril eram 11 milhões e 400 mil toneladas para a temporada 15-16, maio esse número se repetiu e agora ele continua seguindo, desde o mês de maio, ele segue com 11 milhões e 400 mil toneladas. Para a temporada 16-17, há uma redução nas expectativas de exportações da oleaginosa da Argentina. Ele cai para 10 milhões e 650 mil toneladas na próxima temporada, de acordo com o Departamento de Agricultura americano. Atenção agora para os números divulgados para o Brasil. Os Estados Unidos estimam uma redução na produção da soja no país em relação aos números apresentados no mês passado. Relembre comigo que a safra 12-13 foi de 41 milhões e 900 mil toneladas para as exportações de soja do Brasil. Esse volume na safra 2013-14 foi para 46 milhões e 800 mil. Na temporada 15-16 alcançou 57 milhões e 200 toneladas, um volume agora que é inferior em relação ao que eles projetaram no mês passado, que era de mais de 58 milhões. E para a temporada 2016-2017, o Oregon também reduziu a sua projeção, saindo de 60 milhões e 200 mil para 59 milhões e 700 mil toneladas de soja. Bom, em relação a essa redução das exportações brasileiras, era esperado, já há uma certa disputa em relação à indústria brasileira e também às exportações. Está faltando soja já no Brasil para atender a alta demanda. Vamos continuar na América do Sul, são os números do Departamento de Agricultura americano. Agora sim nós temos aqui produção, ali subiu demais a coluna, mas tudo bem, 96 milhões e 500 mil toneladas devem ser produzidas no Brasil. Essa estimativa é um pouco acima do que a Conab estima para o país, então também teve redução para a expectativa
expectativa de produção no Brasil, de acordo com o departamento americano. As exportações em 57 milhões e 200 mil toneladas, como a Juliana acabou de destacar, e o consumo aumentou um pouco, Juliana. O consumo saiu de 43 milhões e 200 mil toneladas para 43 milhões e 700 mil toneladas de soja aqui no Brasil. Os Estados Unidos apresentaram também as suas projeções para a safra de soja do Brasil, temporada 16-17. Vamos acompanhar os números agora na tela. Veja que a produção é estimada em 103 milhões de toneladas. O volume esperado para a exportação caiu. Antes era de 60 milhões e 200 mil toneladas, agora foi para 59 milhões e 700. E o consumo também sofreu uma alteração, mas desta vez para cima. Antes era estimado em 43 milhões e 100, agora foi para 43 milhões e 600 mil toneladas. Bom, e a gente continua trazendo os destaques em relação à produção e também exportações e estoques, números do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Agora, para a situação internacional, vamos ver então como é que fica a projeção para todo mundo, expectativa de estoques primeiro. Em maio, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos estimava 74 milhões e 250 mil toneladas. Esses estoques caíram em junho para 72 milhões e 290 mil toneladas. Agora, em julho, há pouco, divulgou praticamente em linha 72 milhões e 170 mil toneladas em estoques. Estamos falando dos estoques de passagem da temporada 15-16. Aí da quarta coluna até a sexta, é a temporada 16-17, eram 68 milhões e 210 mil em maio, em junho 66 milhões e 310 mil toneladas e agora em julho sobe para 67 milhões e 100 mil toneladas para os estoques internacionais de soja. Bom, vamos acompanhar agora mais uma situação para a soja em todo o mundo no que diz respeito à produção. Veja comigo na sua tela que em maio os Estados Unidos divulgaram que a safra 15-16 mundial de soja era de 315 milhões e 860 mil toneladas. Essa previsão veio caindo para 313 milhões em junho e agora em julho reduziu ainda mais, levando a produção mundial da oleaginosa para 312 milhões e 160 mil toneladas. Para a temporada 16-17, os números também trouxeram uma alteração, mas dessa vez para cima. Veja que antes, em maio, os Estados Unidos estimavam que a safra 16-17 de soja no mundo seria de 324 milhões e 200 mil toneladas. Em junho, esse volume subiu um pouquinho para 324,5 e agora os números apresentados hoje indicam uma safra de soja ainda maior no cenário internacional, levando a produção mundial aos 325 milhões 950 mil toneladas. E agora vem os Estados Unidos, são os determinantes, principalmente em relação ao que acontece com os negócios em Chicago. E aconteceu exatamente aquilo que apresentamos no começo do programa. Produção americana sendo estimada com um pouco mais de 2 milhões de toneladas acima do que tinha sido previsto em junho. Vamos aos números então, porque nós temos aqui produção americana, 15-16 não teve alteração, 106 milhões 930 mil toneladas. E a 15-16 subiu de 103 milhões 420 mil toneladas para 105 milhões e 600 mil toneladas a produção de soja nos Estados Unidos. Portanto, previsão dos operadores de mercados foi exatamente aquilo que aconteceu em relação ao relatório do Departamento de Agricultura e você viu em primeira mão aqui no Agricultura BR. Para a gente fechar esse assunto da soja nos Estados Unidos, vamos acompanhar agora o volume de estoques de passagem projetados por eles, que é aquele volume de soja que os Estados Unidos terão ao fim da temporada. Para a temporada 15-16, o volume foi reduzido. Antes, eles esperavam que o fim da safra tinha 10 milhões e 70 mil toneladas em estoques, agora o volume caiu para 9 milhões e meio. E para a temporada 16-17, o mesmo aconteceu. Antes, eles estimavam um estoque de passagem de 8 milhões 290 mil toneladas, agora estoques menores, portanto, de 7 milhões e 900 mil, indicando menos soja estocada nos Estados Unidos. Com toda essa situação de estoques, principalmente de soja, menores nos Estados Unidos, assim como vinha a previsão dos operadores de mercado, soja segue subindo por lá. Já havia uma situação de que os operadores, os investidores, estavam com um apetite maior por risco hoje desde cedo. Então, porque acreditavam que o estoque seria menor mesmo de soja, então soja segue subindo. Agora, soja vem muito próximo do valor mais elevado do dia. Julho vem com $10,97 por bushel, assim vem os negócios em relação
relação à soja nessa posição. Agosto vem com 10 dólares 88 centes mais 75 bushel, uma alta de 1,13% agora, assim que nós temos em relação à soja em Chicago. Posição de setembro sobe 1,24% a 10 dólares 76 centes o bushel e novembro 1,44% em relação à posição de novembro, 10 dólares e 70 centes por bushel mais 25. Soja segue o seu movimento de alta neste momento, valores muito perto daquilo que foram os valores mais elevados de negociação no dia de hoje. Bom, o relatório apresentado hoje também trouxe números para o milho, produção, exportação e estoques a nível nacional e internacional. A gente fala, sim, agora sobre o nacional, vamos falar do Brasil, o que os Estados Unidos estimam para a produção brasileira de milho. Relembre que na safra passada foram 85 milhões de toneladas produzidas. Para a temporada atual, a 15 e 16, os Estados Unidos esperam que o Brasil produza 70 milhões de toneladas e para a temporada que vem 80 milhões, estimando, portanto, uma redução no volume apresentado antes. Tá certo, e vamos continuar trazendo dados em relação ao que foi apresentado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, agora em relação às exportações. Então, exportação é agora exportação do Brasil, temporada 14-15, 34 milhões 460 mil. Observe que a 15-16, Juliana, ela vem para 18 milhões e 500 mil toneladas, uma queda forte. Essa queda, ela estava em 22, se eu não estou enganado, no último mês. No último mês, as exportações estavam sendo estimadas em pouco mais de 20 milhões, caiu 1,5 milhão de toneladas a expectativa de produção, enquanto que a 16-17 estava estimado as exportações em 24 milhões de exportação. E agora recua para 22 milhões de toneladas, então o departamento americano vai vendo dificuldade no Brasil em relação à sua demanda externa. Vamos agora aos números para os Estados Unidos, que são determinantes para o mercado internacional de grãos. Veja o que diz o departamento em relação à produção de milho nos Estados Unidos. Veja que na temporada 14-15 foram produzidas 361 milhões e 90 mil toneladas. Para a safra 15-16, o volume continua mantido em 345 milhões 490. Essa safra para eles já foi encerrada. E agora que está nos campos é a 16-17 e essa sofreu uma alteração drástica para cima. Antes esperava uma safra em torno de 366 milhões e meio de toneladas e agora o volume é bem maior, em cerca de 4 milhões a mais, 369 milhões 330 mil toneladas de milho. E por aqui a gente segue falando a respeito do milho. Acho que nós temos mais um gráfico para mostrar em relação ao que acontece por lá. São as exportações norte-americanas com a situação de alta. Ela aumenta a temporada 15-16 e também aumenta na 16-17. As exportações norte-americanas de milho, elas têm um aumento na temporada 15-16 de 43 milhões 820 mil para 48 milhões 260 mil toneladas. A 16-17 vem em linha com aquilo que já acontecia, ela vem agora com 49 milhões e 530 mil toneladas. Os números se repetem em relação àquilo que tinha sido apresentado no mês de junho. Em relação aos estoques norte-americanos, eles foram também ampliados nesse relatório de oferta e demanda apresentado nesta terça-feira, dia 12 de julho. Bom, vamos acompanhar agora como que o milho, enfim, reage em Chicago após a divulgação de todos esses números, que nas próximas edições você vai ver mais esmiuçado aqui no Agricultura BR. O milho que operava em queda no dia de hoje, mais cedo, agora opera com alta, uma alta superior a 1%. Julho vem a 3 dólares 48 centes mais 75 por bushel, com alta de 1,45%. Posição de setembro sobe 1%, vem a 3 dólares 51 centes. Dezembro, 3 dólares 59 centes por bushel e março, 3 dólares 68 centes. Alta, portanto, para o milho negociado em Chicago. Bom, esta edição vai ficando por aqui. Nas próximas você tem mais detalhes sobre todos estes números. Obrigada pela companhia. Este é o Agricultura BR. A inteligência, a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.